Isso aconteceu em 1932, quando a penitenciária estadual ainda ficava em Cold Mountain. E é claro, a cadeira elétrica também estava lá. Os detentos faziam piadas sobre a cadeira do mesmo modo que as pessoas fazem piadas sobre coisas que lhes dão medo, mas que não podem ser evitadas. Chamam-na de a verefagulha ou carga pesada. Faziam piadas a respeito da conta de eletricidade e de como o diretor Morse iria cozinhar a sua ceia do dia de ação de graças naquele outono, com sua mulher Melinda doente demais para cozinhar. Sejam bem-vindos mais uma vez em Insônia Literária e hoje iremos falar sobre A Espera de um Milagre de Stephen King. E a grande pergunta, vamos ter spoilers ou não? Então, queridos amigos, quando eu falar sobre referências do livro, vai ter sim alguns acontecimentos que eu vou citar para mostrar que é uma referência a uma outra obra, a um pensamento. Quem não leu, eu aconselho não escutar, mas por favor, quando ler, voltem aqui e escute as referências, porque é muito interessante e vai complementar a sua leitura. Em uma entrevista, Stephen King diz: "É apenas um aparelho. Seu trabalho não é fritar torradas ou fritar ovos, mas fritar bundas de seres humanos." Então, A Espera do Milagre, ele não foi publicado de forma convencional. Na realidade, foi uma revolução para a época. Por quê? A prática de lançar obras em forma de série atingiu seu auge na popularidade do século XIX, quando escritores, incluindo Arthur Conan Doyle e Charles Dickens, publicaram romances de forma parcelada para aumentar as vendas de revistas. A prática, no entanto, continuou o mesmo. E pensando nisso, Ralph Vizinança, o agente literário que cuidava dos direitos estrangeiros de King, e o seu amigo, o editor britânico Malcolm Edwards, sugeriu essa ideia e King simplesmente adorou. A Espera de um Milagre tem como título original The Green Mile e foi publicado em 1996, sendo ilustrado pelo artista de Atlanta Mark Jayer. E os livros, eles foram originalmente publicados no formato brochura, custando apenas $2,99. Foi dividido em 6 volumes. Primeiro capítulo, As Duas Meninas Mortas. Segundo, Um Rato no Corredor. Terceiro, As Mãos de Coffee. Quarto, A Morte Horrenda, de Edward Delacroix. Quinto, Excursão Noturna. Sexto, Coffee no Corredor. E simplesmente foi um sucesso. A editora vendeu 20 milhões de cópias. Foi um ano recorde para King, com 8 títulos na lista de mais vendidos, incluindo os 6 volumes de Green Mile, além de Desespero e Os Justiceiros. Ninguém na história da publicação de livros, antes ou depois, jamais havia realizado essa façanha. Na introdução desses livros, King confessou que sofre de insônia e, portanto, tentava manter uma história à mão para aquelas noites em que o sono não vem. E uma dessas noites, uma história lhe ocorreu, e ele descreve como uma história de ninar chamada What Tricks Your Eye. E era sobre um homem no corredor da morte, um afro-americano enorme, que desenvolve um interesse em truque que faz com as mãos à medida que a data de sua execução se aproxima. E no final da história, momentos antes de sua execução, King queria que o enorme prisioneiro, Luke Coffey, desaparecesse. Por mais que pareça uma boa ideia, a história não funcionou para King. Ele disse que tentou de 100 maneiras diferentes e ainda não funcionava para ele. E o que eles fizeram depois dos 6 capítulos serem publicados? Lógico, eles publicaram um romance de 399 páginas, reuniu todos esses capítulos junto com uma introdução e um prefácio de King. E mais uma vez, King diz em suas entrevistas que ele não está interessado no enredo, ele está interessado nos personagens. E nesse romance a gente entende o porquê. Porque eles conduzem o enredo e não o contrário.
Isso porque o romance é centrado em um homem afro-americano enorme, muito maior que os funcionários da prisão no corredor da morte na penitenciária Cold Mountain, na Geórgia. Temos como personagens Paul Edgecombe, que percebe que há muito mais em John Coffey do que aparenta. Temos um guarda sádico chamado Percy Wetmore, que olha para o mundo com sua baixa estatura. Temos também um detento enlouquecido chamado Wild Bill Wharton, que faz jus ao seu nome, e um dos personagens mais amados, um ratinho chamado Sr. Jingles. Mas quem é John Coffey? Ele simplesmente é aquela pessoa que está sobrecarregado com todas as desgraças do homem, pela desumanidade do homem para com seus semelhantes, onde todo esse peso está diretamente sobre seus ombros largos, e ele deve suportar toda essa carga, sozinho, ou morrer tentando. E John Coffey é uma luz que brilha, mesmo nos lugares mais escuros. Neste caso, no corredor da morte de uma prisão, no bloco de celas E, onde o corredor verde, a milha verde, o Green Mile, batizada com o nome de seu piso, é o fim da estrada para seus detentos. E será que no Brasil, como é que chegou o livro? Será que ele também foi um sucesso? Lógico, é o tipo da obra que até hoje eu não vi ninguém que leu e disse, não gostei. Teve a adaptação para um filme, A Espera do Milagre, em 1999. E aqui no Brasil, em livros, ele foi disponibilizado pelas editoras Objetiva, em 1996 e em 2000, pelo Planeta Degostini, em 2004, pelo Ponto de Leitura, 2010, e a Nossa Suma de Letras, em 2013. A Espera do Milagre, ele concorreu e venceu na categoria de melhor romance do Bram Stoker Award em 1996. Em 1997, King relançou o livro em volume único, consertando alguns erros da edição em série, e em 2000 o livro foi publicado pela primeira vez em capa dura. E no nosso grande país capitalista, a editora, na época Objetiva, seguiu os mesmos exatos passos de publicação. Primeiro publicou o romance em série, intitulado na época de Corredor da Morte, e depois, na segunda edição, em brochura, o título mudou para A Espera de um Milagre. E agora vamos para as partes que as pessoas adoram, inclusive eu, que são as conexões do livro. Em um certo momento do livro, Mr. Jingles visita todos de forma inesperada e Brutal, que é o policial que está lá trabalhando junto com eles, pega o registro de visitante. E alguém pergunta, o que ele está fazendo. E Brutal responde que ele está obedecendo a regra 19. E quem lê A Torre Negra sabe que não é uma simples menção a um número qualquer. É o número 19, número místico da série Torre Negra. Também tem uma teoria. John Coffey, ele pode ler mentes, pode curar pessoas, pode sentir pessoas mortas, pode se comunicar telepaticamente. Então, será que John Coffey é um iluminado? Temos uma parte no livro original que, infelizmente, essa referência foi perdida na tradução, onde se faz uma possível menção aos territórios, quando Paul e sua turma estão trazendo John Coffey de volta para a prisão depois de curar Melinda. Paul fica surpreso ao ver que John não faz uma pausa e diz que pensou que ele teria ido para os territórios. E esse lugar, territórios, ele existe nas obras. Qual obra que eu falei mesmo, Amanda? A Irmã e Torre Negra? Isso, esse mesmo. Para os fãs mais assíduos da Torre Negra, eles encontram outra conexão, pois dizem que a localização da velha fagulha, a cadeira elétrica, que está posicionada no canto sudoeste da área de armazenamento, é a mesma direção que o catete de Roland Deschain segue durante sua busca. E a mesma coisa se dá durante o flashback da caça às garotas raptadas. Os cães rastreadores, em um certo momento, eles discordam em que direção seguir. William Wharton foi para o nordeste ao longo do rio. E essa é simplesmente a direção oposta ao catete, e na mesma direção que Walter vai depois de enganar Roland e chegar ao mar ocidental, enquanto John Coffey e as gêmeas estavam a sudeste.
Para os fãs de Torre Negra, parece o tipo de conexão discutida por Rowland e os chefes da Tet Corporation, uma espécie de mensagem do subconsciente de Stephen King. A forma de cura de John Coffey também lembra, em relação aos insetos, irmãzinhas de Elúria, porque a Dina, a única irmã que é boa, usa insetos para curar seus pacientes, e John Coffey, que também pode curar, quando ele realiza esse ato, alguns insetos acabam aparecendo. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos que me acompanharam até aqui. Um grande abraço e até mais.